Oi, pessoal, sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a mais uma semana, né? Que a gente está aqui falando um pouquinho, compartilhando com vocês sobre o processo do espetáculo Alienista. Eu sou a Jéssica Barreto e hoje a gente vai falar um pouquinho do processo de adaptação da obra literária para a caixa cênica. Olá, pessoal. Eu sou o Felipe Moraes. Então, o processo de adaptação do Alienista para o teatro, ele é um pouco demorado e também é dividido em algumas partes, para a gente ir compreendendo aos pouquinhos esse texto do Machado. Então, primeiramente, a gente faz uma pesquisa, um aprofundamento teórico dentro da questão da obra e do autor. Então, a gente vai muito para a questão do histórico, do social em que ela foi escrita, Como é uma obra do século XIX, nós também vamos acompanhar a questão dos comportamentos das pessoas do século, em relação ao que o Machado traz na obra dele. A gente também fez uma pesquisa sobre a questão do realismo, que é tratado no texto do Machado, e aí, a partir, depois desse aprofundamento de comportamentos da sociedade, de acontecimentos históricos do século, a gente vai para a segunda parte, que é o contato direto com a obra. Então, aí nós vamos fazer um aprofundamento do texto, o Alienista, para a gente poder compreender os seus personagens, o cenário, e o enredo de forma geral. Então, a gente percebe que ali há uma crítica que o Machado traz, uma crítica com tom irônico da sociedade do século XIX em relação aos seus comportamentos, e aí ele vai taxando as pessoas como loucas, e isso vai se aprofundando. E aí a gente também começa a fazer um paralelo com a atualidade, para ver também o que se relacionava com o que a gente estava vendo e está vivendo hoje, Então, aí, isso também é uma influência para a gente dar um pontapé, a gente vai pegando links do que seria importante a gente contar hoje em dia e também relacionar ao que já tinha sido contado pelo Machado na sua obra original. Então, a gente sempre faz um paralelo com o presente e com o passado a partir desse texto. Depois disso, a gente vai para o detalhamento da adaptação a partir dos capítulos. Então, o texto ele é composto por 13 capítulos e a adaptação ela é feita em passo a passo, um a um. Então, primeiro a gente faz a adaptação do primeiro capítulo, depois lê a obra completa para poder compreender o que estava por vir, qual é a relação dos personagens futuramente com esse capítulo que já foi adaptado e também com o capítulo com os capítulos anteriores. Então, a gente fazia esse processo, faz a adaptação, faz a leitura de tudo, faz a adaptação, faz a leitura de tudo. Então, de uma certa forma, foi trabalhoso e pedir um pouco mais de tempo, exatamente por esses detalhes, para que a gente não perdesse as informações mais importantes, não deixasse passar os personagens de maior destaque dentro da obra. Então, a gente ficou nesse processo mais ou menos durante o ano de 2019 inteiro. E aí, isso foi uma contribuição dentro do nosso trabalho de forma geral, porque nós tínhamos sido selecionados para o projeto Incubadora no SESC, que nos permitia esse tempo para reanalisar o trabalho. Então, dentro dessa reconstrução, não só o texto sofreu essas mudanças, mas também a direção, a marcação de cena. Nós ganhamos uma supervisão artística do Ivan de Oliveira, que também foi nos ajudando a conduzir todo esse processo de reanálise desse trabalho. Então, foi uma experiência assim, muito trabalhosa, mas muito prazerosa de se fazer ao mergulhar um pouco mais assim, e depois na prática nesse trabalho, nessa grande obra do Machado de Assis. E depois dessa adaptação já feita, né, o texto ali pronto,
a gente viu que também precisava de uma revisão, né? Então, essa revisão, ela vem no intuito de aproximar a linguagem, né, mais para a nossa atualidade, né, por ser um texto, né, antigo, né, uma linguagem, né, que não é usada hoje em dia, então a revisão vem com esse objetivo, né, de trazer um pouco mais para a nossa realidade. E aí a gente trabalhou isso de uma forma assim teórica e ao mesmo tempo também prática, porque muito dessa revisão acontecia nos próprios ensaios, né, também, porque a gente começou a mudar um pouco a estrutura das frases, né, a ordem como é falada. A gente também pôde trocar algumas palavras que caíram em desuso, né, por sinônimos. Às vezes acontecia de a gente colocar algum caco também, né, relacionado a alguma fala de hoje em dia. Então, assim, também foi um processo bem bacana, né? Mas sem perder a essência do texto em si, né? Adaptar, trazer para uma realidade mais próxima da gente, mas ao mesmo tempo não deixando a essência do texto de lado, né? Então, assim, foi bem bacana e mais importante também, né? Que é um dos nossos objetivos, que é aproximar os jovens, né? Para esse texto, né? Para que eles tenham interesse, né? Futuramente. A gente teve também já relatos, né? Trocas de alunos, estudantes, enfim, falando que ao ver o espetáculo sentiram necessidade de ler a obra, né? Então isso foi muito importante assim para a gente ter esse feedback, né? Então é isso, assim, foi um processo muito bacana para a gente também, porque foi divertido, né? Às vezes a gente, como a gente estudou, né, a obra, acontecia de alguém falar, mas não entendi isso, e aí o outro ajudar também nos ensaios, assim, né? O próprio restante do elenco também ajudava com sugestões para mudar uma coisa ou outra. Então, assim, como o Felipe falou, foi trabalhoso, mas ao mesmo tempo foi bacana, porque foi uma nova descoberta, vamos colocar assim, né? Então é isso, né? Esse foi um pouquinho, né, do nosso trabalho, assim, nesse processo, né, de adaptação, revisão, que a gente queria compartilhar um pouquinho com vocês. Assim, então, fiquem ligados, né, porque na próxima semana a gente vai estar compartilhando outros pontos de toda essa construção do espetáculo. Muito Tchau, obrigada, tchau. gente.